Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui contando sobre o relato do meu parto. Pra quem não sabe, eu tive um parto cesárea no dia 6 de junho. E aí, tem um bebê acordando. Vou parar várias vezes nesse vídeo. Essa coisinha aqui é que eu pari em junho. Já tem um mês já. Eu tô vindo aqui, ele quer mamar. Eu tô vindo aqui falar com vocês. Hoje é dia 10, né? De julho. Meu amor. E agora que eu consegui poder ter um tempinho pra falar com vocês. Vou dar mamar pra ele e vou falar com vocês. Ele parece que tem 60 anos, de tão reclamão que ele é. O meu parto, realmente, o meu relato de parto, eu posso te dizer que começou no dia 4 de junho. Tá? Porque o meu tampão, ele começou a sair aos poucos, numa semana antes. E no dia 4 de junho, assim, foi o que saiu mais secreção, assim, não sei como que fala. Eu vou falar sobre os meus termos, né? Nos termos que eu sei. No dia 4, terminou de sair todo o tampão. Minha ida ao hospital já estava marcada para o dia 5, porque eu era uma gestante com diabetes gestacional. E quando você tem diabetes gestacional, não sei se vocês sabem, eu não sabia, com 39 semanas, caso você consiga chegar até as 39 semanas, você tem que já ir pro induzir o parto se você não tiver entrado em trabalho de parto. No meu caso, a médica já tinha marcado para ir para o hospital no dia 5. Dia 5, às 6 horas da manhã, eu teria que estar no hospital, na maternidade, e às 8 horas da manhã eu começaria o processo de indução. Para quem não sabe, o processo de indução ele pode durar até 3 dias. E se a criança estiver saudável, se a mãe estiver saudável, e é um processo, um tempo comum, durar esses 3 dias aí. Bom, eu fui pra maternidade, acordei às 5 horas da manhã, tomei um banho, aí me troquei, fui pra maternidade às 6 da manhã, estava lá. Pra quem não sabe, eu tive o Ravi no Albert Einstein, na maternidade. E aí, chegando lá, eu fiz toda a documentação, fiz tudo, entreguei todos os documentos e fui para uma sala de preparar a indução. É como se fosse uma observação, mais ou menos assim, quando você vai para um hospital passando mal, num pronto-socorro, é como se fosse uma salinha de observação, só que ela é privada, ela tinha uma portinha, essa sala que eu fiquei. E ali eu recebi todas as instruções do que aconteceria, tudo certinho. Lá eu conheci a enfermeira que ia me acompanhar, e a enfermeira obstetra que ia me acompanhar, e a médica também. Porque, pra quem não sabe, eu fiz o pré-natal com uma equipe do hospital, que é da equipe do Engravida. E lá eu conheci a médica e conheci a enfermeira, eu não conhecia ainda elas. Bom, aí a indução começou, eu colocava o comprimido para afinar o colo do útero. No início eu cheguei com um dedo de dilatação. É bem pouco, não queria dizer nada, né, sobre o parto. Mas estava sem dor, estava normal, vivendo minha vida normal aqui em casa. Se não fosse pela minha diabetes, se não fosse um risco, né, eu continuaria vivendo tranquilamente até não sei quando.
porque isso a gente nunca vai saber, né? Se estourar minha bolsa ou não, pelo risco que eu tinha. Aí, eu cheguei lá, a médica mediu, eu estava com 1 dedo de dilatação, 1 centímetro. E aí, começou a colocar os comprimidos. Colocando o comprimido, eu tinha que ficar 1 hora deitada. Então, colocou o primeiro comprimido, eu fazia xixi antes, ia ao banheiro. Depois colocava o comprimido, eu ficava na cama 1 hora, porque senão o comprimido poderia descer. Então, nisso, no primeiro comprimido, eu dormi, porque eu tava com muito sono, a gente tinha dormido tarde no dia anterior. E no outro dia, a gente acordou bem cedinho e tal. Então, nessa 1 hora eu dormi. Aí, depois que passava 1 hora, eu podia andar, comer, fazer o que eu quisesse. E assim eu fui fazendo. Acho que a parte mais crítica do meu parto, eu posso colocar algumas imagens aí, eu não tenho filmagem, eu não tenho nada. Que foi assim, eu fiquei lá embaixo, nessa sala de observação, que eu falei pra vocês. E nessa sala de observação, eles falam assim, olha, quando o convênio liberar, a gente sobe para uma sala, para um quarto, que é o quarto que é onde você vai ficar depois do parto. Então, depois do segundo comprimido, eu subi pro quarto, um apartamento, onde eu ficaria após o parto, tanto cesárea quanto apartamento. E ali eu continuaria a indução, até que eu entrasse em trabalho de parto. Aí eu subi pro quarto, a gente arrumou as malas, minha mãe tava lá, o Lucas tava lá. A gente ria, a gente colocava as coisas. Aí eles queriam ir ao mercado pra comprar coisas pra eles comerem. Nunca dava tempo, porque sempre acontecia alguma coisa. Ah, vai colocar o comprimido. Aí minha mãe ficava com medo de sair, me deixar sozinha. E aí, nisso, eu não estava em trabalho de parto ainda, então eu estava dentro do quarto fazendo as coisas. Deu o horário, 3 horas da tarde, que era pra colocar o terceiro comprimido. Quando a médica colocou o terceiro comprimido, ela mediu lá, o colo do útero já tinha afinado, e eu estava com 3 centímetros de dilatação. Isso às 3 horas da tarde. Aí ela colocou esse comprimido e falou, ó, Priscila, 1 hora deitada. Aí a minha mãe e o Lucas falaram assim, então a gente vai no mercado, né, que tem lá dentro do hospital. Enquanto isso, porque nessa 1 hora eu descansava, né? Dormia, assistia televisão, assistia YouTube, eu mexia no celular, fazia alguma coisa. 3h30, minha bolsa estourou. Aí minha mãe não tinha saído do quarto ainda. Eu falei, mãe, acho que eu fiz xixi nas calças. Porque é muito esquisito, não dá pra sentir nada. Só senti um quente e água saindo. E eu achei que eu tinha feito xixi na cama. Aí a minha mãe falou assim, é muito? Você fez xixi? Sem certeza que fez xixi? Eu falei, não tenho certeza que eu fiz xixi. Eu acho que pode ser que a bolsa estourou. E aí, 3h30 da tarde, minha bolsa estourou. A gente chamou a enfermeira do plantão, que tava lá no corredor dos quartos. E ela veio e falou assim, provavelmente sua bolsa estourou, mas quem vai te examinar é a sua enfermeira obstetra. Eu falei, ok. Aí minha enfermeira chegou, né? É Laís o nome dela. Aí ela chegou e me examinou e falou, realmente sua bolsa estourou, mas ela deve ter estourado lá pra cima. Porque aqui embaixo tô sentindo a membrana ainda. E nisso, saindo líquido. Aí ela falou assim, aí o comprimido também não saiu do lugar. Aí ela falou assim, bom, agora, já que a bolsa estourou, eu tava vendo as contrações, né? Enquanto isso também eu fazia cardiotoco, desde lá de baixo na observação. Eu fazia cardiotoco e aí ia vendo o coração do Ravi e as contrações pra ver se tava ritmando. Quando a bolsa do Ravi estourou, as contrações começaram a ritmar. E aí um ritmo bom, que a enfermeira falou assim, talvez a obstetra nem precise
regular as suas contrações com ocitocina, porque suas contrações estão bem reguladas. Acho que tava de 5 em 5 minutos, durava 3 minutos, alguma coisa assim. Não me lembro certo, gente. Aí, nisso, lá embaixo, também, eu tô me lembrando das coisas. Por isso que é ruim demorar tanto tempo pra fazer o vídeo. Ela me perguntou se eu tinha um plano de parto, eu disse que não. Aí ela fez uma toquinha pro Ravi, ela falou assim, que tema que é o quartinho do Ravi? Aí eu falei, safari. Aí ela foi e fez uma toquinha, e depois eu coloco foto aqui. É uma toquinha do Mickey Safari, assim, ficou linda, ela mesma que desenhou, ficou maravilhosa. E voltando lá pra cima, as minhas contrações, a gente fez o cardiotoco, fez meia horinha de cardiotoco depois que a bolsa estourou, e as contrações começaram a ritmar. Pelo cardiotoco, ela viu, aí ela falou assim, eu vou pedir pra reservar uma sala de parto pra você. E até então, o parto que eu tinha escolhido, a via de parto que eu tinha escolhido, era vaginal. Então, nós descemos pra uma sala de parto normal. Aí, a gente foi lá na sala de parto normal. Tem boia, tem um chuveiro, tem um negócio pra fazer exercício com tecidos, tem bastante coisa. E aí, ela me orientou, isso que eu desci pra sala era umas 4h30. Aí, ela foi me orientando a fazer os exercícios e tal, pra poder fazer com que o trabalho de parto caminhasse, né, pra frente, você evoluindo. Aí ela fez os exercícios, falou assim, olha, a gente vai deixando a piscina, que era um lugar assim, que quando você tiver mais dor. Então, por enquanto, você vai ficar na bola, você vai pro chuveiro, você faz exercícios de agachamento. Quando você tiver contração, você agacha, porque ajuda bastante. Então, ela foi me orientando com com os exercícios. Eu não tinha doula, não fiz nada de preparação com doula, essas coisas. Mas a enfermeira estava me ajudando tudo para que acontecesse o trabalho com a via vaginal. E aí foi indo, eu fui fazendo os exercícios, aí ela falou assim, olha, se você quiser, aqui embaixo você pode comer tudo que você quiser, porque lá no quarto lá em cima não podia, né? Tinha que seguir a alimentação nutricional do hospital. Aí ela falou, tem picolé, tem água de coco, o que você quiser comer, você pode pedir, que eu trago aqui. Aí eu falei, eu quero um sorvete. E isso já era 7 horas. Aí ela falou assim, olha, eu vou mandar trazer o sorvete pra você. E o Lucas e minha mãe tinham ido no mercado, né? Pra poder comprar algumas coisas pra comer. Aí a gente deu risada lá na sala, enquanto isso... E eu fazendo os exercícios, sentia contração, mas nada demais. Eu sempre tive pedra no rim, cólica renal, e eu sentia uma dor muito parecida. Então a contração vinha, eu respirava fundo, fazia exercícios respiratórios, fazia exercício na bola, tudo. Agachava pra poder ajudar. E assim ia passando as horas, né? Pra gente ver como que estava evoluindo o parto. Aí... Quando foi 7 horas, ela pediu o sorvete pra mim e falou assim, olha, meu plantão encerra aqui e tal. E agora vai vir outra enfermeira pra te ajudar, também da equipe do Engravida. Ela vai vir te ajudar a passar todas as orientações. Aí ela falou assim, olha, caso você precise de alguma coisa, de medicação, não hesite em pedir sua medicação pra dor, não existe de pedir a sua analgesia. Você tem que fala tudo que você tá sentindo. Aí, tá bom. Ela falou assim, e não desista do seu parto, você é muito forte, a gente evoluiu bastante até agora, você tá super bem, você tá sem dor e tal. Aí, quando foi 9h30, na verdade, eu tomei o sorvete, ela já tinha ido embora, chegou o sorvete, uma outra enfermeira trouxe, né? Uma enfermeira do hospital. Trouxe e eu estava sozinha na sala de parto. E eu chupei o sorvete e começou a me dar frio no pé.
e muito frio. E as contrações parece que aumentaram e começou a ir para as costas. A dor bem forte nas costas. E eu comecei a sentir frio depois que eu tomei o sorvete. Aí eu entrei no chuveiro e fiquei sentada na bola fazendo os exercícios com água bem quente mesmo. Aí minha mãe e o Lucas chegaram 8 horas. Eles ficaram tipo, quase 1 hora pra voltar do mercado. E a enfermeira, que era pra ter chegado às 7 e pouco, 7h30, na verdade, quando se troca o plantão, você não pode ficar sozinha, né? A enfermeira foi e chegou 9h40 da noite. Eu estava assim, já sem orientação, sem fazer alguns exercícios, porque eu estava com muita dor. Eu pedi para outra enfermeira do hospital vir me ajudar. Aí ficou uma enfermeira que vinha, me olhava e saía, porque não era a enfermeira que estava me acompanhando, ela tinha outras pessoas, né? Porque como eu fazia parte do Engravida, eu tinha uma enfermeira que era só pra mim, que ficaria comigo. Né? Mas essa enfermeira, que eu não sei o nome dela, e ela não ficou comigo. Ela entrou na sala, era acho que 9h40, 9h45. Aí ela falou que ela tinha uma reunião muito importante, que ela não podia faltar e por isso que ela chegou atrasada. Eu já achei esquisito isso e todo mundo achou, né, na verdade. E aí continuei lá com dor. Isso eu já deitei na cama tentando me esquentar, porque meu pé tava muito gelado. E como eu tinha entrado no chuveiro, as minhas contrações voltaram. Minhas contrações pararam de ritmar. Elas começaram a ficar descontroladas. E aí eu desci já era 9, pouco, quase 10 horas. Eu desci só com o terceiro comprimido. E era pra mim colocar o outro comprimido, acho que meia-noite, alguma coisa assim. Aí a médica obstetra veio, falou assim, você quer colocar o outro comprimido? Aí eu falei assim, mede pra medir a minha dilatação, né, pra ver se tava resolvendo. Aí nisso eu tava lá esperando. Aí eu falei assim, aí quando fosse a hora de colocar, eu ia falar eu falei pra ela medir quando fosse a hora de colocar, e enquanto isso a gente tava lá, né? Eu tava sentindo contração, não sei o quê. E essa enfermeira, ela falava que eu não estava sentindo contração, que a dor que eu estava sentindo era... Eu não sei o que ela falava, porque eu fiquei tão atordoada de dor, e na verdade eu comecei a ficar muito nervosa pela situação que essa enfermeira me fez passar. Ela começou a falar que o que eu tava sentindo não era contração, que eu não ia ter o parto normal. E aí isso foi me irritando, foi me deixando nervosa. E aí foi. Aí quando chegou o horário de colocar o comprimido, a médica perguntou, e aí, vai colocar o próximo comprimido? Porque a outra enfermeira tinha falado pra mim que o meu colo do útero tava mais fino, tudo. Aí eu falei assim, mede pra ver contar, né? Ela falou assim, nós estamos com 3 dedos ainda. Aí o que você acha? Aí eu falei assim, se eu tô com isso ainda, eu não sei se eu coloco ou não. E aí com a orientação da enfermeira, que era nada, né? E ela continuava falando, olha, eu acho que você não vai ter parto normal, que não sei o quê. Aí ela, em vez de fazer exercícios comigo, ela pegou e falava assim, deita e relaxa, porque senão você não vai aguentar a hora de você fazer a expulsão do bebê. Porque você vai exigir muita força, se você tá cansada, você tá sem dormir. Deita e dorme. Aí ela apagava a luz, fechava a porta da sala de parto, minha mãe e o Lucas lá. E em vez de fazer exercício, ela me colocava pra dormir. E aí eu deitada na cama, no escuro. Aí minha mãe falava assim, você quer que acende a luz? Eu falei, mãe, por favor, acende a luz. Aí esperava um pouco,
Voltava a enfermeira, essa enfermeira, que era pra me acompanhar. Não, você tem que dormir, vocês têm que dormir, porque senão vocês não vão aguentar. Porque é muito longo o processo, vocês não vão aguentar. Aí deu uma dor muito forte, eu entrei no chuveiro de novo. E aí, ela falando assim pro Lucas, olha, ela não vai ter parto normal, porque o bebê subiu. E desse jeito, a gente não vai conseguir fazer o parto normal. Ela não tá com as contrações ritmadas. Aí nisso, eu escutando, né? Porque pra mim, ela falar assim, perto de mim, era pra eu escutar, né? Eu escutando isso foi me dando nervoso. Eu realmente vi que o Ravi subiu. Ele passou a gravidez inteira com encaixado, praticamente do 5º mês até o 9º com a cabecinha encaixada. A gente não via o rostinho dele nos ultrassom. A médica colocava o ultrassom no osso pra ver, não, a gente não conseguia ver, a gente só conseguia ver a nuca dele de lado. E aí, eu realmente vi que ele subiu, a cabeça dele ficou acima do meu umbigo. E aí, aquele nervoso, tudo, quando deu 4 horas da manhã, eu tava muito nervosa, já tava muito irritada. Ela falava que as contrações que eu tava sentindo não eram contrações de parto. E minha mãe viu, minha mãe viu minha barriga dura. Todo mundo tava vendo, que tava me acompanhando. Eu pedi pra ela, falei assim, às 4 horas da manhã, meia-noite eu pedi o Buscopan. Eu falei, por favor, você pode trazer a medicação? Assim, tranquila. Eu já tava com dor. E eu falei assim, por favor, você pode trazer o Buscopan pra mim? Porque eu tô com muita dor e eu queria ver se eu conseguia descansar. Já que ela tava falando que era pra mim descansar, né? Aí ela não trouxe o Buscopan. E eu continuando com dor. Aí eu fui pro banheiro, fiquei lá rezando, orando, fazendo de tudo. Aí quando foi 4 horas da manhã, minha mãe tava dormindo, minha mãe tava mais aguentando lá, e eu olhando aquela situação toda. E ela querendo me aplicar ocitocina, a enfermeira. Eu falei assim, falei pro Lucas, eu vou fazer cesárea. Aí ela falou assim, você tem certeza que você vai fazer cesárea? Eu falei, eu tenho certeza. Aí ela falou assim, olha, eu vou chamar a médica. Se eu chamar a médica, não tem como mais voltar atrás. Aí eu falei assim, eu já tomei minha decisão. Eu vou fazer cesárea, eu quero o bem do meu filho e o meu, e eu quero descansar. Aí eu falei isso, ela viu, né, que eu fiquei brava. Eu fui super educada com ela, porque se fosse com outra pessoa, eu tinha mandado tomar naquele lugar. Aí, 4h58, o Ravi nasceu. Eu desci pro centro cirúrgico tremendo de dor, eu não conseguia ficar na maca. O médico teve que segurar o meu braço para poder me dar um sedativo, para depois conseguir me dar anestesia, porque eu não estava conseguindo ficar parada de dor. Eu tenho um limiar de dor muito alto, eu consigo suportar dor forte. Naquela situação, eu não sei se eu me deixei levar por causa do medo que tinha um bebê dentro da minha barriga, com a raiva daquela enfermeira, que eu fiquei com muita raiva. E toda a situação, assim, que você vê que pode ser diferente e que não foi, né? Então, o meu parto foi cesárea. Eu entrei no centro cirúrgico, era 4 e pouquinho, 4h58, o Ravi nasceu. 2 voltas de cordão. Ai, 4h58. Você te viu no nó dentro, Clara? Que lindo! Que lindo! Você deu um nó lá dentro? Ô, senhor! Você aprontou muito na pança da mamãe? Diz oi, papai! Meu menino! A gente pode passar ele aqui por baixo? Deixa eu ver. Oh, meu Deus! Pode abaixar aqui? Bastante. Melhor aspirar.
Esse Quer braço. receber o dinheiro? Não, aqui atrás. Oh, meu Deus. Tira o bichinho. Oi. Oi. Nossa, dor de cabelo. Você viu quanto cabelo que ele tem? Vai precisar botar implante igual o pai. Olha. Oh, meu Deus. Já deu? Ó, Pri, tem um nó. Um nó. Meu Quer que eu corte Deus. depois? Um nó é antes. E aí ele nasceu pesando 3,90 kg, com 48 centímetros. Nasceu com o meu tamanho. E aí ele saiu da maternidade com o meu peso também, 2,950 kg. É o mesmo peso que eu nasci. Até hoje eu não sei o nome da enfermeira que me perturbou durante essas horas, que foram as piores horas do meu parto. E falando bem sinceramente, eu não tinha uma via de parto preferencial, eu só queria que o Ravi estourasse a bolsa. Como não podia por causa da minha diabetes gestacional, eu tentei o parto vaginal, porque eu não queria uma cicatriz, mas o parto cesárea foi feito. Eu fiquei com bastante dor para levantar, assim, no terceiro dia, porque minha barriga ficou com bastante gases. E aí, no terceiro dia não, no segundo dia, eu nem fiquei 3 dias no hospital. Eu tive o Ravi na quinta e saí no sábado. Aí, eu tive bastante dor assim na cicatriz, mas eu tomei o Lufital e depois passou. Comecei a caminhar no corredor, tomei banho no mesmo dia que o Ravi nasceu. Ele nasceu 4h58, né, do dia 5 pro dia 6. No próprio dia 6 eu tomei banho à tarde, eu levantei, a enfermeira me levantou, me ajudou, não senti tontura. A única coisa que ela pediu pra eu não lavar o cabelo, porque ela falou assim, você ainda tá fraquinha, você teve o bebê hoje, deixa pra lavar o cabelo amanhã, que aí você seca, faz tudo direitinho pra não ficar com o cabelo molhado. Porque tava frio, né? É em junho. Aí eu lavei o cabelo, tomei banho sozinha, não precisei de ajuda. Usei fralda da Plenitude. Comprei um pacote com 16. As 16 deram para o meu sangramento. Foi maravilhoso isso. É muito confortável. Desde quando saiu o tampão, eu comecei a usar essa fralda. E aí eu usei até acabar o sangramento o sangramento uterino, assim. Era aquele fluxo bem alto. Depois que parou, eu usei essas 16 fraldas. Eu usava ela e aquele absorvente que me deram na maternidade. Aí eu só trocava o absorvente, que ficou muito mais confortável do que usar calcinha, sabe? Foi muito bom. Uma dica muito importante. Depois eu vou fazer vídeo das coisas que eu acho que valeu a pena. Mas esse é o meu relato de parto. Minha mãe me ajudou muito. Foi maravilhoso ver o Ravi nascendo. Ele era grandão, inchado por causa da diabetes gestacional. Ele tinha 2 voltas no pescoço do cordão umbilical e um nó verdadeiro. O nó verdadeiro é um nó no próprio cordão umbilical, onde ele faz um nó e passa no meio. Então o Ravi brincava bastante na minha barriga e fez um nó no cordão. É arriscado, esse nó ele é raro, mas como que fala? Eu poderia ter o parto normal, mas ele é um pouco mais arriscado. E esse nó é bem raro, acontece em 2% das gravidezes. Então, eu acho que talvez foi essa enfermeira na minha vida, eu falei pra minha mãe, que foi um mal necessário. Às vezes, existe coisa na nossa vida que é mal pra gente escolher uma coisa melhor, né? Uma bênção. Talvez tenha sido pra eu escolher a cesárea mesmo. E foi... Fora isso, tudo bem. Eu amamentei ele lá no centro cirúrgico mesmo. Ele pegou direitinho. E é isso, gente. Meu parto foi
essa loucura aí. Não podia ter sido diferente. Eu acho que tudo tem que ser do jeito que é. Agora, se eu tivesse um segundo filho, qual via de parto eu escolheria? Não sei. Tudo vai depender da hora mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí qualquer dúvida. Eu vou colocar algumas imagens aí pra vocês verem, pra ajudar a ilustrar tudo que eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!